Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de contar meu testemunho aqui rapidamente. Porque se Deus quis, é porque vai edificar a fé de algumas pessoas aqui, para quem não conhece, né? Deus tem propósito em tudo, não é em vão. Na palavra do Senhor em Jó 42:5 está escrito: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Eu tenho 32 anos, hoje eu sou missionária, sou casada com o missionário Jackson e faz 11 anos que eu sou convertida. Quando eu nasci, os meus pais eles não eram cristãos, não eram evangélicos, não conheciam a palavra de Deus. E aí eles foram convidados para um culto no lar e eles foram. E eu era bebezinha e lá tinha um profeta de outro estado e falou assim para minha mãe e para meu pai: essa criança é escolhida de Deus para uma grande obra na terra antes mesmo de virar feto. Meu pai e minha mãe no tempo não entenderam nada, porque eles não conheciam a palavra, né? Mas o meu pai guardou isso. E aí logo após essa profecia o diabo entrou. Meu pai traiu minha mãe com a vizinha, melhor amiga, que também era casada. Foi uma confusão. Aí minha mãe terminou com meu pai, minha mãe me criou sozinha. Minha mãe teve depressão pós-parto e devido a isso que meu pai fez, ele se ausentou, se afastou, nunca se importou comigo a vida inteira, nunca me deu pensão, nunca me ajudou em nada e minha mãe me criou sozinha junto com a minha avó. Eu era muito pobre, eu, minha mãe e minha avó, nós todos éramos muito pobres mesmo. Eu fui muito limitada na minha infância. E a minha mãe, quando ela me olhava, ela me rejeitava, porque ela tinha muito ódio do meu pai, ela não perdoava meu pai, então quem me criou foi minha avó, que minha mãe tinha rejeição por mim. Então eu cresci com o abandono do meu pai, rejeitada pela mãe, criada pela minha avó era braço forte, mulher da roça, não sabia ler, então ela me criou assim de um jeito bem bruto, sabe? Mas ela me criou. Eu não cresci na igreja, não tinha conhecimento da palavra, e aos 7 anos de idade minha mãe se casou de novo, e esse homem me abusou sexualmente. E eu tinha 7 aninhos de idade. Então, a minha infância foi muito conturbada. Foi uma infância muito difícil. Pobreza, abuso, abandono do pai, rejeição da mãe. E quando eu me tornei adolescente, a infância refletiu na minha adolescência. Eu me tornei rebelde, fiquei revoltada com a ausência do meu pai. Com tudo que eu passei na infância, isso reflete na adolescência. E aos 13 anos de idade eu comecei já a ir para as drogas, E aí eu entrei na maconha, na cocaína, fui pro crack e me perdi totalmente. Eu cheguei a ir pro homossexualismo, eu virei lésbica, namorei mulheres, namorei homens. A minha irmã tá aqui, ela é testemunha de tudo que eu tô falando, porque ela acompanhou quantas vezes eu cheguei em casa bêbada, quantas vezes eu cheguei em casa drogada. Ninguém tinha mais controle sobre mim. Minha mãe no começo, ela tentava ir atrás de mim na rua, mas eu já tinha me perdido, já estava viciada. E aí, a minha irmã já chorou muitas vezes, quando ela me via naquela situação. E o jeito que o diabo me deixou foi uma situação muito deplorável, porque aqui é cidade pequena. Então, eu era uma moça de 17 anos, eu me vestia toda de preto, eu bebia todo dia, usava droga. E eu bebia tanto a ponto de vomitar, a ponto de mijar na calça. Eu andava pela rua toda vomitada, toda mijada. Era essa situação que o diabo me deixava. Vergonha total. Então, minha mãe tinha vergonha, minha família tinha muita vergonha, mas não tinha mais o que fazer. Aos 17 anos de idade, eu fui embora para São Paulo e eu fui piorando. E eu virei prostituta. E eu morei dentro de uma boate por 2 anos. Eu morei dentro da boate, eu me prostituía de segunda a sexta. Todos os dias eu me prostituía. E eu fui só piorando e piorando. Eu tive overdoses. Aleluia. Eu vi amigas morrendo de overdose na minha frente. Eu vi muita coisa pesada. Deus me deu muito livramento lá dentro. E eu tô resumindo, mas aos meus 21 anos de idade, toda essa vida, todo esse dinheiro não me preenchia mais. Por mais que eu bebia todas as noites, eu já era alcoólatra. Eu não era mais feliz. Eu tinha dinheiro, que eu ganhava bem na prostituição, mas eu era infeliz. Eu comecei a ter depressão. Deus poderoso. E todas as noites eu dormia chorando, mas eu não sabia por que eu chorava. Porque eu sentia um vazio dentro de mim muito grande, mas eu não conhecia a palavra. Eu não sabia que Deus existia. E assim, eu nunca me importei com Deus, eu nunca me importei com religião. Eu sempre fui muito ausente, de espiritualidade. Apesar de que quando eu era criança, eu já via algumas coisas. Quando eu era adolescente, eu já via algumas coisas, mas quando eu via, eu pensava, é coisa da minha cabeça. Eu não aceitava que aquilo poderia ser algo real.
mas já era real, porque eu era espiritual desde criança. E aos meus 21 anos de idade eu tentei me matar. E aí, antes de tentar me matar, eu me tranquei dentro de um banheiro e eu comecei a orar pela primeira vez na minha vida. E eu falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, o Senhor muda a minha vida. Se o Senhor existe mesmo, eu preciso saber, porque eu não sei se o Senhor existe. Eu preciso ter essa certeza, o Senhor existe, porque se o Senhor existe mesmo, muda a minha vida. Porque eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais ser assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser assim. Porque quando eu bebia, eu me transformava, eu ficava endemoniada. E quando eu ficava sã, eu lembrava de algumas coisas que eu fazia, eu ficava com vergonha. E eu falava: eu não quero ser assim. Eu odiava a Dani bêbada, eu tinha um repúdio de mim bêbada. Quando eu ficava sã, eu falava: eu odeio essa Dani bêbada. Eu comecei a ter um ódio da Dani bêbada, né? E eu não sabia, mas era demônios que manifestavam em mim. Eu lembro que eu chegava em casa totalmente endemoniada. E às vezes eu estava consciente, mas o demônio falava na minha boca e eu ficava: por que eu falei isso? Porque eu não tinha conhecimento do mundo espiritual. Então teve um dia que eu cheguei em casa bêbada e minha mãe foi e falou assim: de novo? E aí eu fui e falei assim: cala a boca, sua velha. E aí por que eu falei isso? Então era o diabo falando na minha boca. Os demônios falavam na minha boca, né? Mas eu repudiava aquilo, eu falava: não, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim, né? E aos 20 anos de idade, eu comecei a orar e eu falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu peço que o Senhor mude a minha vida, porque se eu continuar do jeito que está, eu vou me matar, eu prefiro a morte. Eu não quero mais ser assim, eu não quero. Eu não me suportava mais. Sabe quando você não se suporta mais? E aí eu comecei a orar, ajoelhava no banheiro, escondida, sozinha, todas as noites, chorando: Deus, o Senhor existe, me prova, se o Senhor existe, me liberta das drogas, me ajuda a mudar, eu não quero mais ser assim. E aí aconteceram muitas coisas que eu estou resumindo aqui, né? Até que uma mulher me evangelizou, eu comecei a trabalhar em um salão. Uma mulher me evangelizou e ela falava muito do amor de Jesus para mim. E eu fui para a igreja e ali eu aceitei Jesus. E eu estava noiva de um empresário muito rico que me sustentava. Minha irmã é testemunha de tudo, né? E aí o profeta já chegou em mim e falou assim: Deus manda te dizer que ele vai tirar uma pessoa que você ama muito da sua vida, mas é pro teu bem e vai te trazer algo melhor. E eu não sabia que o profeta existia, eu não sabia que Deus existia, eu não conhecia a palavra. Eu fiquei tipo: como assim? Profeta existe? Eu nem imaginava que um dia eu ia ser também, né? E eu: como assim profeta? Eu pensava que profeta era coisa de novela, coisa de filme. Aí o cara chega em mim e fala que vai acontecer isso na minha vida. E aí na mesma semana o meu ex-noivo me ligou terminando tudo. Mesmo eu não conhecendo a palavra, o Espírito Santo me deu graça de entender que era da vontade de Deus e eu aceitei. Só que é aí que começou realmente o deserto na minha vida, porque ele que me sustentava. E aí eu tinha duas opções: ou eu voltava a me prostituir, ou eu ficava com Jesus e aguentava o que viesse. E eu escolhi ficar com Jesus. E eu entrei no maior deserto. Aleluia. E eu entrei no maior deserto da minha vida. Eu perdi tudo. Escolher Jesus me fez perder tudo. Eu perdi noivo rico, eu perdi dinheiro, eu perdi beleza, porque o diabo dá beleza. O diabo dá beleza para prostituta, o diabo dá beleza para travesti. Às vezes a gente olha esses travestis na rua e fala: nossa, é mais bonito que mulher. O diabo dá beleza. Mas quando você vai para Jesus, tenha certeza que o que ele dá, ele tira. Então, perdi beleza, perdi dinheiro, perdi noivo. Nesse tempo minha mãe também não conhecia a palavra, minha mãe também era muito perdida nesse tempo. Eu sustentava minha mãe e minha avó com dinheiro de prostituição, e eles aceitavam, elas sabiam e aceitavam. E aí minha mãe me falou: cadê o dinheiro? Eu falei: não tem mais dinheiro. E ela falou: não tem. Minha mãe me botou para fora de casa porque eu não tinha mais dinheiro para ajudar em casa. E aí eu fui pra rua. Eu fui pra rua por Jesus. E ali eu cheguei no meu fundo do poço. Eu aceitei. E quando eu cheguei na rua, eu sentei no chão, abaixei minha cabeça e eu falei: eu morro aqui, mas eu não volto a me prostituir. Se for pra morrer na rua, eu morro.